Afinal de contas, o Flamengo deve facilitar a vida do Criciúma para prejudicar o Fluminense? Já chega, participa, deixa sua opinião aí nos comentários sobre este jogo que acontece hoje pelo Campeonato Brasileiro. Não temos nada a ver com essa fase ruim do Fluminense. Então, a responsabilidade é totalmente deles do que acontecer no final da temporada. Vamos trazer aqui a provável escalação do Flamengo, que decide poupar vários jogadores, até porque muitos estão com desgaste físico. Link do canal da SBT Rio fica na descrição como forma de créditos. Tudo sobre o nosso Mengão agora. Fogo também. Olha aí, vamos falar do Flamengo, Vene Casagrande? Vamos. Muito bem. Climinha de férias, gente. Climinha de férias. Você? Não, Flamengo. Vene. Climinha de Mas férias o Cris do Flamengo. tá esperando uma coisa de você, Você vê Vene. como é o destino, né, cara? O Cris dependendo de mim. Pois é o destino, Cris. Não, a verdade, eu vou defender. O Cris tá dependendo dele, Ah, sim. né? Claro. O Cris tá dependendo dele. O Cris, no caso, é o nosso diretor, que é tricolor, não é A mesmo? vida dele pode ficar mais fácil por conta do Flamengo. Exatamente. Você pode ajudar, É. mas ele depende só dele, né? Ele Então, merece, Vene? O Cris merece. O Fluminense talvez. Olha, o Flamengo está se preparando para a partida contra o Criciúma e não contará com o Gabigol. A gente vai ver o VT e na volta a gente mostra um protesto que rolou no Ninho do Urubu. Oh, meu Deus do céu, gente. Eu amo o futebol, Lucas Pedrosa, Rodô. A temporada rubro-negra está chegando ao fim com sensação de dever cumprido. Com o técnico Felipe Luiz, o time não apenas conquistou a Copa do Brasil, como também voltou ao caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Em 13 jogos sob o comando do ex-jogador, a equipe soma 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, com um aproveitamento de 71,8%, superando o do mesmo período de jogos desde a época de Jorge Jesus, com 64,1%. Além do segundo melhor aproveitamento em relação aos últimos treinadores, o Flamengo de Felipe Luiz possui a melhor defesa desde a passagem de Jorge Jesus. Em 13 partidas, o rubro-negro foi vazado apenas 9 vezes, igualando a marca do técnico Tite. A equipe já voltou a treinar e ainda mantém o espírito de vencedor. Acho que a gente tem que manter o nosso nível de atuação, tanto o jogo contra o Criciúma, como depois fechar em casa, acho que com uma grande festa da torcida, acho para também retribuir para eles as festas que eles fizeram durante o ano pra gente. Para o jogo contra o Criciúma, Felipe Luiz não vai contar com Gabigol. Isso porque o camisa 99 está pendurado e vai se manter em preparação para sua despedida na partida diante do Vitória no Maracanã. A ideia da diretoria é que o atleta seja homenageado no próximo domingo, com direito a mosaico e festa da torcida. Além dele, estão fora da disputa De La Cruz e Gerson, que estão suspensos. No entanto, Felipe Luiz tem uma grande chance de contar com Luiz Araújo. O elenco rubro-negro viaja ainda nesta terça para enfrentar o Criciúma. O time é o terceiro colocado do Brasileirão com 66 pontos e tem mais 2 missões para encerrar 2024 ainda melhor com o torcedor. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Muito bem, Vene Casagrande, boa tarde, Lucas Pedrosa, Boa tarde. você de casa, participa com a gente lá no Twitter, na hashtag SBT Esporte Rio. Vene Casagrande, não é só o Gabigol que vai desfalcar o Flamengo para essa partida contra o Criciúma. Eu sempre falo aqui, né? Tem gente que não gosta de futebol, mas gosta de assistir a gente. O negócio é que o Flamengo vai encontrar o Criciúma. E o Criciúma tá brigando ali com o Fluminense para ver quem não será rebaixado. É um adversário direto do Fluminense e faltam 2 jogos só para acabar o Campeonato Brasileiro. Então é importante para o Fluminense, para a vida dele, é interessante, na verdade, que o Flamengo vença o Criciúma. Mas o que a gente está vendo é um movimento do Flamengo, não um movimento do Flamengo, mas acontecimentos que fazem isso ficar cada vez um pouco mais difícil. Não, impossível, óbvio que não. O Pedrosa, inclusive, traz sempre aqui a dificuldade que é ganhar do Criciúma. E a gente não tá falando de ser uma escolha do Flamengo. Eu vou ganhar ou eu vou perder. Não, do outro lado tem o Criciúma também. Que, inclusive, o Botafogo não venceu o Criciúma nessa temporada, por exemplo. O Botafogo, que é o atual primeiro colocado. O Vene Casagrande, quem também não viaja para o jogo contra o Criciúma? O Flamengo acabou de informar nas redes sociais que 3 jogadores considerados titulares não vão viajar também para esse duelo. Rossi,
Alexandro e Léo Pereira, ou seja, mais 3 desfalques para esse jogo importante para o Criciúma. Para o Flamengo é apenas para cumprir tabela, tanto é que o próprio Gabigol não será relacionado por uma opção da diretoria e também da comissão técnica para não correr o risco de levar o 3º cartão amarelo e ficar fora da sua despedida, que será no domingo diante do Vitória no Maracanã. Inclusive a diretoria prepara uma série de ações para esse dia, que eu considero um dia importante, porque o torcedor vai ter a oportunidade de se despedir de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Mas é isso, Fernanda, assim, para o Flamengo, de fato, não vale de nada. Óbvio que existe um movimento da torcida. E é uma viagem cansativa. É uma né? viagem cansativa, existe um movimento da torcida pedindo para o Flamengo entregar, para ver o rival. Tem alguma coisa a ver? Não, né? Não, com as escolhas? Gente, não, né? Claro que não, né? assim, e eu gostaria até de falar sobre isso, porque assim, vamos levar em consideração que o atual treinador é o Filipe Luiz. Eu duvido que a diretoria também ia incentivar uma situação como essa. Isso seria uma tremenda falta de respeito, acho até, enfim, antiético. É óbvio que isso não vai acontecer, nenhum jogador vai entrar em campo pensando, vamos perder para rebaixar ou ter uma chance maior de rebaixamento do Fluminense. Eu acho que isso não passa na cabeça dos jogadores, da comissão técnica, muito menos para a diretoria. Acho até que para o Flamengo, pensando num ponto de vista institucional, não seria nada legal o rebaixamento do Fluminense, porque o Fluminense é parceiro do Flamengo no Maracanã. Então o Flamengo também tem que pensar nessa parceria, porque não seria bom para o Flamengo se o Fluminense fosse rebaixado. Então, na boa, o torcedor, ele pode tudo. O torcedor vai pela emoção, mas obviamente que a diretoria, a comissão técnica e jogadores, eles vão agir pela razão. Óbvio que quando você não tem os seus principais jogadores, a chance de vencer é menor. Mas o Flamengo já mostrou em outras oportunidades que, independentemente dos desfalques, tem chance de bater de frente com vários clubes da Série A do futebol brasileiro. Ô, Lucas Pedrosa, o Vene trouxe ontem, em primeira mão, como muitas coisas, né, ô Vene Casagrande, a pichação que aconteceu, foi na Gávea ou no Ninho? Foi no Ninho. Foi no Ninho. Aí tá escrito aí, ô Pedrosa, entrega pro Criciúma. Mas vale contextualizar também a outra frase. Não precisa mostrar a outra frase, porque é um xingamento, Tem palavrão? obviamente. Então não. Tem um palavrão que o Abel Braga disse quando o Fluminense foi campeão em cima do Flamengo. Você se lembra desse palavrão, não, né? Fala outra palavra pra... Ai, que se dane eles. que se F eles. Que se F eles. O Abel Braga disse isso em relação ao Flamengo na ocasião quando o Fluminense ganhou o título em cima do Flamengo, Carioca. inclusive. O Carioca, o Campeonato Carioca. Então, esse torcedor que pichou acabou resgatando Ele essa abriu frase. aspa, inclusive. Exatamente. Tá ali. É isso. Só para contextualizar antes do Pedrosa falar, entendeu? Você fez um bom ponto, ele ainda abriu aspas. Ele abriu aspas, eu vi lá no Twitter do Vene Casagrande. Eu apurei. Eu perguntei pra pessoa, essa frase é por causa do Abel? A pessoa confirmou, entendeu? Mas foi a pessoa que escreveu, que te mandou? É. É Nem adianta me rivalidade. perguntar quem é. Claro que não É, vou porque fazer isso assim, com você. porque obviamente que a gente ia comentar aqui, eu Ah, preciso só saber o frase. porquê da frase. Claro, é. E aí é por causa do Abel Braga. O mais Desculpa, legal é Pedrosa. que a pessoa picha e tira a foto e manda pro Vene, ô Pedrosa. Não, tem que mostrar, né? Não adianta só fazer a besteira, tem que mostrar pra alguém, né? Não tem jeito. Cara, eu acho assim, isso aí é coisa de torcedor, realmente. O Flamengo, como instituição, deve se portar da melhor forma. Mas, gente, o futebol ele é movido também por motivação. E o Flamengo não tem nenhuma motivação nesse jogo. Tanto é que os seus principais jogadores, por lesão ou por opção, eles vão ficar no Rio de Janeiro. E o Flamengo vai com um time muito enfraquecido, vai brigar contra uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, que joga no seu estádio, que é um estádio que tem um caldeirãozinho, que é o Heriberto Rilse. O Criciúma, por exemplo, abriu 2-0 contra o Corinthians na última partida e em 3 falhas bizonhas acabou entregando o jogo pro Corinthians. E quando eu digo entregar é no sentido da boleiragem, né? Entregou o jogo porque errou. E aí, nesse sentido, eu acho que o Criciúma vai com toda a motivação possível. E o Flamengo vai com 0 motivação. A não ser os jogadores que pensam em fazer parte do elenco para 2025. É isso. Acho que essa é a única motivação do Flamengo. Então assim, o Flamengo vai entregar o jogo? Eu acho muito difícil que isso aconteça, nem vejo o Flamengo fazendo isso. Mas a derrota pode acontecer justamente porque tem um time muito motivado, jogando em casa, com seu elenco praticamente completo, e o outro time todo desfalcado, sem nenhuma aspiração dentro do Brasileirão. E eu acho que essa motivação de quem entra e quer mostrar serviço, ela é gigante. Se a gente for pensar, ô Vene, todas as vezes em que o Flamengo teve o seu time desfalcado durante a temporada, eu não me lembro de ter sido negativo alguma vez. Inclusive na época da Copa América,
em que o Flamengo teve 9 jogos e foi um momento talvez que ele foi... foi o momento em que o Flamengo era o líder do Campeonato Brasileiro. Acredito que tenha sido o melhor momento do Tite, inclusive, à frente verdade. do comando do Flamengo. Eu penso igual o Pedrosa, o Flamengo pode perder lá? Óbvio que pode, mas não porque quis entregar o jogo para prejudicar o Fluminense, mas é porque jogar contra o Criciúma lá é extremamente difícil. O Criciúma ele faz bons jogos, sobretudo diante dos times cariocas. Se a gente for parar e analisar, os jogos são bem difíceis. Inclusive no primeiro turno o Flamengo só ganhou por conta daquele pênalti, o pênalti da sinuca, lembra disso? Que aí acabou rolando o pênalti ali e teve o gol da vitória, mas é um adversário extremamente difícil. Repito, a única motivação é algum jogador tentar mostrar serviço para o técnico Filipe Luís pensando em 2025 e, obviamente, o respeito em você vestir a camisa rubro-negra. Isso aí já basta como um motivo super especial para o jogador entrar em campo e tentar a vitória a qualquer custo. E de uma forma leve, hein, Pedrosa? Porque quando você é garoto, você quer um espaço, aí você tem um campeonato brasileiro, podendo jogar com a camisa do Flamengo, e sem o peso de compromisso, de responsabilidade, bom, você tem que ganhar, é obrigação ganhar, isso transforma às vezes até num ambiente muito mais favorável do que a gente imagina. Mas tem que olhar pro outro lado também. Quem fizer gol vai ser cobrado. Será? Se o cara tá pichando o muro dizendo pra entregar... É sério isso. Mas Isso aí, só como acontece no você acha Flamengo, que isso cara. pega nos caras, assim? Tipo, Pô, eu não sei, Fernanda. um menino da base, pô, vou chegar, Lohan. Ah. Pô, vou chegar lá, vou marcar esse Não, gol. o Não, Lohan tu tá acha? de férias, né? O Lohan tá de férias. Eu tô chutando, qualquer nome. Eu não sei não, Fernanda. Eu não sei não. Eu não lembro Imagina se o Alan faz o Eu tô gol. tentando lembrar aqui do jogo. Que foi Fluminense e Palmeiras, se eu não me engano, 12 ou 10, que o goleiro tava agarrando demais. E aí a torcida do Palmeiras começou a xingar o goleiro do Palmeiras. Que o Fluminense estava brigando pelo título, se eu não me engano, com o time Então, paulista. 10. E o quê? Então, 2010. Faz sentido. Eu não sei se foi na Arena Barueri, eu tô tentando lembrar aqui. 10 foi no Newton Santos, não foi? Então foi 10. A torcida do Palmeiras começou a xingar o goleiro do Palmeiras. Em 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, Grêmio e Inter, a torcida do Grêmio que tava no Maracanã tava xingando os jogadores do Grêmio, quando o Grêmio abriu o placar. Porque, pra quem não lembra, em 2009, o Grêmio abre o placar no Maracanã contra o Flamengo, só que o Flamengo brigava pelo título com o Internacional, que tava jogando no mesmo horário. E o Grêmio tira o pé. E o Grêmio... A verdade é essa. Doa quem doer. Inclusive, naquela época, o Douglas Costa tava surgindo ainda. Eu lembro até os gols do Bergson, se eu não me engano. O Douglas Costa comeu a bola no primeiro tempo e depois o Douglas Costa voltou pra base. Porque parece que ele parou de jogar. Parece que ele tinha 15 A anos. rivalidade lá é absurda. Inclusive, Mas isso aí é do jogo, é o que eu tô te falando. Isso acontece. Acontece. Inclusive, fizeram um movimento depois de 2009 que eu achei muito interessante. Eu não sei por que pararam, tem uns 3 anos só. Que depois de 2009, depois desse acontecimento, começaram a colocar na última rodada clássicos regionais. Verdade. Então era Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo. Ou Fluminense e Flamengo na última rodada. Pra não ter isso. Exato. Pra o campeonato ser decidido de forma justa. Só que eu não sei por que desfizeram isso. Desfizeram, tá certo, né? Que eu tô cansada. Acho que sim. Eu tô com a cabeça, É isso gente. mesmo. Tem uns 3 anos, né? Eu acho que foi lá pra 2020, por aí, que pararam com esse negócio. E eu acho que deveria voltar, Pedrosa, porque evita um monte de coisa. Mas também acontece um monte de coisa. Eu lembro que o Vasco estava disputando o título brasileiro. Final de primeiro turno, pênalti não marcado pro Vasco. Final de segundo turno, pênalti não marcado pro Vasco também. E aí o Vasco perdeu o campeonato pro Corinthians. O adversário era o Flamengo. Vamos lá, Benê. Falou com dor no coração. Claro! Então é isso aí, galera. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que tem sua penúltima partida na temporada 2024. O clube carioca viajou para enfrentar o Criciúma hoje fora de casa. Criciúma aí desesperado, brigando com o Fluminense para não ser rebaixado nesta temporada. E o Flamengo, que não tem nada a ver, poupou alguns jogadores, muitos deles por questões físicas, é claro. O Flamengo não vai forçar nenhum atleta nessa reta final com risco de lesão. Então, Fluminense, faça a sua parte. O Flamengo já conquistou um título, foi campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Carioca. Não temos mais nenhuma pretensão na temporada. É claro que os jogadores que vão entrar, com certeza vão dar a vida, vão dar o sangue, vão fazer de tudo para jogar bem e conquistar os 3 pontos. Só que a motivação do Criciúma é muito maior, né? Eles estão precisando, de qualquer forma, vencer essa partida para que assim não sejam rebaixados na próxima temporada. Então,
O Flamengo, que não tem nada a ver, vai a campo com o que tem de melhor e Filipe Luiz, é claro, com certeza não vai querer perder este jogo. Então vamos trazer aqui a provável escalação do Flamengo, né? As últimas informações deste grande duelo. Sem Gerson e Gabigol, Filipe Luiz esboça time titular para o jogo contra o Criciúma. Essas serão as últimas informações do Flamengo para a partida de logo mais. Jogo do Flamengo acontece hoje a partir das 20 horas no horário de Brasília. O Flamengo volta a campo nesta quarta para enfrentar o Criciúma em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Esse jogo, que acontece no estádio Heriberto Hilsen de Santa Catarina, Filipe Luiz indicou o time titular que deve iniciar o embate contra a equipe catarinense. A provável escalação é Matheus Cunha no gol. Ele, depois de um tempo, retoma ao gol do Flamengo e, é claro, mas temos que ter totais convicções que nesse momento o titular da posição absoluto é Rossi. O Wesley na direita, lateral direito, que está sendo pretendido por várias equipes, dentre elas o Barcelona da Espanha, deve formalizar uma proposta para o clube carioca, mais de 130 milhões de reais. Então, o lateral direito está em alta e com certeza quer continuar jogando aí na equipe titular do Flamengo. Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Fabrício Bruno, na minha opinião, não está bem, só que tem mais uma oportunidade de jogar e mostrar o seu trabalho para que assim o Flamengo, vamos dizer assim, já inicie a pré-temporada e indique quais nomes devem sair e quais nomes devem chegar. Então, Fabrício Bruno, que não fez uma temporada boa, confirmado aí como titular. Léo Ortiz, sem comparação, zagueiro que foi convocado para a seleção brasileira recentemente, jogando muita bola, fazendo muitos gols, então, mais do que merecido, titular absoluto do Flamengo. E Ayrton Lucas, né? Lateral esquerdo, que depois que Alexandro chegou, ele sequer viu a cor da bola. Alexandro, é claro, com experiência no futebol europeu, era mais do que normal ganhar essa titularidade. Só que Ayrton Lucas vem deixando a desejar, porque desde que ele foi convocado para a seleção brasileira, quando retornou, não jogou mais bola. Aquela velha sina de quem vai para a seleção brasileira jogando pelo Flamengo não volta bem. Infelizmente, essa é a realidade. Eric Pulgar, responsável aí pela marcação, e Everton Araújo. Alcaraz formando aí o trio do meio campo. Michael, Bruno Henrique e Plata, os três atacantes que terão a responsabilidade de marcar gols com a camisa do Flamengo. Então, o Mengão escalado com algumas novidades, dentre elas aí, Matheus Cunha no gol. Everton Araújo, penso eu que nem sequer é mais novidade. É uma jovem promessa do clube carioca que vem se tornando realidade, né? Everton Araújo, que é um jogador promissor, já tem até clube europeu sondando o atleta, então o Flamengo coloca ele para atuar mais vezes, para dar mais minutos, para dar mais confiança ao jogador. Após desfalcar o Flamengo contra o Internacional por suspensão, o volante Eric Pulgar está de volta ao time titular do Flamengo. Além disso, outro jogador que está de volta é Luiz Araújo. Ele se recuperou de lesão e é reforço para Filipe Luiz neste jogo contra o Criciúma. O nosso Mengão tem 10 desfalques confirmados para o duelo contra o Criciúma. Pedro, Everton Cebolinha, Matias Vinha, Arrascaeta. No departamento médico, além deles, Gerson de la Cruz cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo. Gabigol foi poupado, visto que está pendurado e corre risco de ficar de fora do último jogo do nosso Mengão. Portanto, o Gabigol é mais uma questão de poupar mesmo. E por fim, o treinador Filipe Luiz não poderá contar com Agustin Rossi, que também sentiu dores no ombro. Léo Pereira sentiu também dores no adutor. E Alexandro, dores na panturrilha esquerda. Com isso, o trio ficou no Rio de Janeiro e não viajou com a delegação do Flamengo. Mengão escalado, vamos torcer para que o clube carioca consiga assim mais uma vitória e dê continuidade a um ano promissor. 2025 promete tudo e o Flamengo tem tudo para dar a volta por cima e conquistar muitos títulos importantes. Participa do nosso vídeo, deixa sua opinião nos comentários, deixa o seu palpite do jogo e o link do canal da SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos.